Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que eu, Guilherme Vinícius, apresento a vocês mais um vídeo do canal Curiosidades em Fluxo. Hoje, Deus nos preparou um conteúdo profundo e impactante que vai abrir os nossos olhos espirituais e nos ajudar a compreender melhor os mistérios da Palavra de Deus. Mas antes de mergulharmos nesse tema extraordinário, quero fazer um pedido especial. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Curiosidades em Fluxo. Deixe o seu like, comente o que você acha do tema e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Esse gesto simples pode ajudar outras pessoas a conhecerem a verdade que liberta. Agora, vamos orar juntos. Levante suas mãos, feche os olhos, e peça a Deus que abra o nosso entendimento neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este dia e pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes para compreender as Escrituras. Abençoa cada pessoa que está assistindo a este vídeo, trazendo paz, prosperidade e sabedoria para sua vida e família. Que a tua verdade nos edifique e nos prepare para os dias vindouros. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos ao tema. O Apocalipse, gente, é um livro fascinante, mas perigoso se interpretado de maneira superficial ou apressada. A gente não pode cair na tentação de olhar para as manchetes de jornal e tentar conectar diretamente tudo o que acontece no mundo ao que está escrito ali. Essa abordagem, além de simplista, pode levar a muitos erros e confusões. Quantas vezes já ouvimos dizer que a besta do Apocalipse é este ou aquele líder mundial, esta ou aquela tecnologia, ou até mesmo eventos climáticos. Sempre aparece alguém dizendo que o anticristo é fulano ou ciclano, que pode ser um presidente, um empresário famoso, ou até algo abstrato como um sistema político. Por exemplo, já teve quem dissesse que a televisão era a besta. Sim, isso mesmo, a TV. Por quê? Porque os aparelhos antigos tinham duas antenas que pareciam chifres. Olha só o nível de criatividade. E o perigo disso é que qualquer coisa pode virar símbolo do mal dependendo da imaginação e do contexto da época. É exatamente por isso que interpretar o Apocalipse exige cuidado. Não é um livro para ser entendido com base no que a gente acha ou sente, mas sim no contexto histórico, cultural e teológico em que ele foi escrito. Os primeiros cristãos, que estavam muito mais próximos da época em que o Apocalipse foi escrito, não faziam essas conexões apressadas. Eles tinham uma leitura muito mais centrada na realidade deles. Para eles, o Apocalipse falava de algo que estava acontecendo ou que eles já viam se desenrolar diante de seus olhos. Era sobre a opressão que eles viviam, sobre Roma, o império que dominava o mundo naquela época. E é aí que entra a nossa responsabilidade hoje. Não dá para pegar um texto que foi escrito há 2000 anos e aplicar diretamente às situações do século XXI sem considerar esse contexto. Isso é desrespeitar a intenção original do autor e, muitas vezes, usar o texto de forma equivocada. É o famoso tirar do contexto. Por isso, se você quer entender o Apocalipse, precisa começar com uma base sólida. Não dá para pegar o texto e sair aplicando de forma literal e direta nos eventos de hoje. Antes de tudo, é preciso entender o que ele significava para quem o escreveu e para quem o recebeu naquela época. Sem isso, a interpretação vira um jogo de adivinhações. E tem mais. Se a gente começa a fazer essas conexões sem fundamento, sabe o que acontece? A mensagem do Apocalipse perde o impacto real que ela tem. Ao invés de ser um alerta poderoso sobre o fim dos tempos, sobre a luta entre o bem e o mal, e sobre a vitória final de Cristo, ele vira uma espécie de teoria da conspiração. E isso, meus amigos, é tudo o que o Apocalipse não é. Então, o ponto principal aqui é: cuidado com as interpretações simplistas. A mensagem do Apocalipse é profunda, complexa e tem muito a nos ensinar, mas só se for entendida no contexto certo. Os primeiros cristãos tinham uma relação muito mais direta com o texto do Apocalipse. Para eles, a mensagem não era uma profecia futurista, mas algo que refletia o que estavam vivendo naquele momento. O contexto deles era marcado por perseguições severas, especialmente pelo Império Romano,
que era o maior inimigo da fé cristã naquele período. E quando a gente entende o contexto, tudo começa a fazer sentido. Veja bem, na visão dos cristãos que viveram logo após os apóstolos, o Império Romano era a representação clara da besta do Apocalipse. E essa associação não era gratuita. O próprio Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, por sua vez, foi discípulo direto do apóstolo João, já falava sobre isso. Irineu interpretava o famoso número 666 como uma referência ao Império dos Latinos, ou seja, Roma. Alguns manuscritos até traziam o número como 616, e mesmo assim, ele fazia essa ligação com o poder romano. E por que Roma era vista assim? Porque, para os cristãos, Roma era a grande opressora. Era ela que perseguia, torturava e matava os seguidores de Cristo. Roma era o símbolo máximo de tudo o que ia contra o reino de Deus naquela época. Tanto é que, na cultura judaica e cristã primitiva, Roma era chamada de Babilônia. Pedro, por exemplo, em uma de suas cartas, se refere aos cristãos como aqueles que estão em Babilônia. Mas ele não estava falando da Babilônia literal, e sim de Roma, porque era assim que os judeus e os cristãos codificavam o maior opressor de sua história. E tem um detalhe interessante sobre essa comparação com a Babilônia. No Antigo Testamento, a Babilônia era o grande símbolo do mal. Foi ela que destruiu Jerusalém e levou o povo de Israel ao exílio. Mesmo depois que o Império Babilônico acabou, o nome continuou sendo usado como sinônimo de opressão e maldade. Quando os cristãos chamavam Roma de Babilônia, eles estavam fazendo uma crítica direta, uma denúncia. Eles estavam dizendo: Roma é a nova Babilônia, a nova inimiga do povo de Deus. Essa visão de Roma como a grande opressora continuou por muito tempo. Mesmo depois da queda do Império Romano, os teólogos ainda associavam o poder romano à figura do Anticristo. Na Idade Média, essa associação foi ampliada. Roma já não era mais o império militar e político de antes, mas o poder da Igreja Católica, centrada em Roma, começou a ser vista por alguns como uma continuação dessa mesma influência. O interessante é perceber como essa interpretação foi se transformando ao longo dos séculos. Mas, nos primeiros tempos do cristianismo, o foco era claro. A besta do Apocalipse estava ligada a Roma, à perseguição que eles sofriam e ao poder que tentava destruir a fé cristã. Agora, quando a gente olha para isso hoje, é fácil entender por que eles pensavam assim. Eles estavam vivendo aquilo. Eles não precisavam imaginar um futuro distante ou uma figura misteriosa. Para eles, a besta já estava presente, o anticristo já era identificado no poder que os oprimia. Era algo real, tangível, e que fazia parte do dia a dia deles. E sabe o que é mais fascinante? Mesmo em meio a tanto sofrimento e perseguição, esses cristãos conseguiam ver a mensagem de esperança do Apocalipse. Eles sabiam que, no final, Cristo venceria. Roma, a Babilônia, a besta, tudo isso cairia diante do poder de Deus. E é essa mensagem que ressoa até hoje, se a gente souber olhar com os olhos certos. Se no período dos primeiros cristãos o anticristo estava claramente associado ao Império Romano, com o passar do tempo, essa interpretação começou a se diversificar. O mundo mudou, novos cenários surgiram, e cada época passou a reinterpretar o conceito do anticristo e da besta do Apocalipse à luz de suas próprias realidades. Isso criou um mosaico de interpretações que, até hoje, gera debates intensos e controversos. Um ponto interessante é como as diferentes tradições cristãs lidaram com essa questão. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, a identificação do anticristo mudou drasticamente. Para reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio, o anticristo não era mais uma figura externa à Igreja, como Roma ou o Império, mas sim o próprio papado. Essa interpretação foi direta, sem rodeios. Lutero, inclusive, chegou a dizer que o Papa era a própria encarnação do anticristo, por causa da corrupção que ele via dentro da Igreja Católica da época. Esse entendimento dos reformadores era influenciado pelo contexto de perseguição que os protestantes enfrentavam. Para eles, a Igreja Católica representava um poder opressor,
uma continuidade daquele antigo poder romano que perseguia os primeiros cristãos. Essa visão foi tão marcante que chegou a ser incorporada em confissões de fé protestantes, como a Confissão de Westminster e outros documentos fundamentais. Por outro lado, no contexto católico, a interpretação seguiu uma linha diferente. Grandes teólogos católicos, como Tomás de Aquino, já tinham construído uma visão mais ampla do anticristo, muitas vezes associando a heresias e a um afastamento da verdade cristã. Para os católicos, o anticristo não poderia ser o Papa, porque, segundo eles, o Papa era o guardião da doutrina cristã e não alguém que negava a encarnação de Cristo, como é descrito nas cartas de João. E se você ainda não se inscreveu no canal Curiosidades em Fluxo, esse é o momento perfeito. Clique no botão de inscrever-se, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Temos que espalhar essa mensagem para que mais pessoas sejam despertadas para a verdade. No século XVI, houve um esforço dentro da Igreja Católica para rebater essa visão protestante. Dois teólogos, Francisco Rivera e Luís de Alcázar, desenvolveram interpretações alternativas conhecidas como preterismo e futurismo. O preterismo dizia que o anticristo já havia surgido no passado, sendo identificado com figuras como Nero, enquanto o futurismo colocava o anticristo em um futuro distante, como parte de eventos apocalípticos ainda por vir. Essas abordagens ajudaram a desviar o foco do papado como alvo das críticas protestantes. Mas as interpretações modernas não pararam por aí. Durante o século XX, novos cenários políticos e tecnológicos começaram a moldar a maneira como as pessoas viam o anticristo. Durante a Guerra Fria, por exemplo, muitos enxergavam o anticristo na União Soviética ou no comunismo. Para outros, especialmente em círculos evangélicos nos Estados Unidos, o anticristo era associado a figuras poderosas como líderes mundiais ou até mesmo organizações internacionais, como a ONU. E com o avanço da tecnologia, as interpretações começaram a incluir até elementos como computadores e a internet. Houve quem dissesse que o anticristo era um supercomputador capaz de controlar o mundo. Outros viam a internet como uma ferramenta do anticristo, espalhando o mal em escala global. Essas ideias, por mais curiosas que pareçam, mostram como a humanidade projeta seus medos e ansiedades nos textos bíblicos. Outro exemplo interessante são os grupos religiosos menores, como as Testemunhas de Jeová, que associaram o anticristo a organizações políticas, como a ONU. Para eles, o anticristo não é uma pessoa específica, mas um sistema global que se opõe ao reino de Deus. O que todas essas interpretações têm em comum é que elas refletem os medos e as tensões de suas épocas. Cada geração busca no Apocalipse respostas para os desafios que enfrenta. Seja o poder político, a corrupção religiosa ou os avanços tecnológicos, o anticristo se torna um símbolo maleável, que se adapta às preocupações do momento. Essa diversidade de visões mostra o quanto o conceito do anticristo é complexo e multifacetado. Não se trata apenas de uma figura literal, mas de algo que transcende épocas e contextos. O anticristo, no final das contas, é uma representação do mal que desafia a fé e a verdade cristã, e isso pode assumir formas muito diferentes dependendo de quem interpreta. A compreensão do anticristo a partir da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica nos oferece uma abordagem mais profunda e estruturada, que enfatiza a espiritualidade e a essência do mal, em vez de se concentrar apenas em figuras ou eventos históricos específicos. Esse entendimento aponta para uma luta espiritual, uma batalha contínua entre a verdade divina e a apostasia humana. Na Bíblia, a figura do anticristo aparece de maneira direta nas cartas de João. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, ele escreve: Filhinhos, está é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. O texto ressalta 3 pontos principais. O anticristo é um conceito que transcende o tempo. Ele já estava em ação na época de João. E muitos anticristos já surgiram, apontando para algo mais amplo do que apenas uma figura única. Esse ensinamento é aprofundado no Catecismo da Igreja Católica. Ele afirma que, antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja passará por uma provação final que abalará a fé de muitos. Esse período será marcado pela aparição do mistério da iniquidade,
que oferece uma falsa solução para os problemas humanos, mas ao preço de um afastamento da verdade divina. Essa visão é significativa, pois coloca o anticristo como um agente de engano, alguém ou algo que surge de dentro do cristianismo, mas que conduz à apostasia, o abandono da fé verdadeira. Isso significa que o anticristo não é um ateu ou um líder de outra religião, mas alguém que já esteve inserido na fé cristã, que aparenta seguir a verdade, mas promove o afastamento dela. A Bíblia reforça essa ideia ao descrever o anticristo como um opositor de Cristo que se disfarça de justo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo alerta que antes da vinda do Senhor, o homem da iniquidade se revelará, opondo-se a Deus e exaltando-se acima de tudo o que é divino. Ele se sentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Esse texto ecoa a ideia de que o anticristo não é apenas um inimigo externo, mas uma figura ou sistema que surge de dentro da própria comunidade de fé. O catecismo também destaca que o anticristo engana ao oferecer uma esperança messiânica falsa, geralmente associada ao poder político ou a ideologias seculares que prometem resolver os problemas da humanidade. Aqui, vemos uma crítica ao que o catecismo chama de messianismo secular, ou seja, a tentativa de criar um paraíso na terra sem Deus. Isso se manifesta em sistemas políticos que prometem redenção por meio de ideologias, mas que inevitavelmente falham, levando a um afastamento espiritual. No Apocalipse, o anticristo é frequentemente associado à besta que emerge do abismo e que engana as nações. Essa figura é descrita como algo que era, não é e tornará a aparecer. É uma referência a um poder que já existia na época dos apóstolos, que parece desaparecer, mas que voltará no fim dos tempos. Muitos estudiosos bíblicos identificam essa besta com Roma, uma vez que Roma é descrita no capítulo 17 do Apocalipse como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Essa identificação é reforçada por evidências históricas, como moedas romanas que retratam uma mulher sentada sobre 7 colinas, uma referência clara à cidade de Roma. Contudo, o catecismo alerta contra interpretações que tentem fixar o anticristo em figuras ou eventos históricos específicos. Em vez disso, ele enfatiza que o anticristo é uma manifestação do mal que pode se repetir ao longo da história, sempre buscando afastar as pessoas da verdade de Cristo. Um ponto essencial nessa interpretação é que, para ser apóstata, um dos traços do anticristo, é necessário primeiro ser parte da fé cristã. Isso reforça a ideia de que o anticristo não pode ser uma figura externa, como um ateu, um muçulmano ou um líder de outra religião. Ele é alguém ou algo que engana os cristãos de dentro, promovendo heresias e divisões. O catecismo também aponta que a Igreja enfrentará essa provação final como parte de sua jornada escatológica, seguindo os passos de Cristo em sua morte e ressurreição. Esse sofrimento não é um castigo, mas uma purificação, preparando a Igreja para a glória eterna. Esse entendimento é importante porque nos convida a olhar para dentro da própria comunidade cristã, reconhecendo que o verdadeiro perigo não está apenas em ameaças externas, mas em corrupções internas que desviam a fé e causam divisões. Isso nos chama à vigilância espiritual, ao discernimento e à busca constante pela verdade divina. Portanto, tanto a Bíblia quanto o catecismo apresentam o anticristo não apenas como uma figura histórica ou futura, mas como um símbolo de engano e apostasia que atravessa todas as eras. Ele nos lembra que a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que buscam desviar a humanidade do plano de Deus. O convite é para que, em meio a essas provações, a Igreja permaneça fiel, buscando em Cristo sua força e sua esperança. O tema dos fins dos tempos e a figura do anticristo sempre despertaram fascínio, curiosidade e temor. A Bíblia, especialmente no Apocalipse, apresenta imagens intensas e simbólicas que desafiam a compreensão, mas também instigam reflexões profundas sobre a condição humana, a luta entre o bem e o mal e o propósito divino para a humanidade. Essas reflexões apontam para algo mais profundo do que meras profecias sobre eventos futuros. Elas falam de uma realidade espiritual contínua, que transcende épocas e desafia cada geração. Lembre-se também de se inscrever no canal Curiosidades em Fluxo, pois aqui buscamos trazer a verdade da Palavra de Deus para edificar sua vida e sua família. Os fins dos tempos, na perspectiva cristã, não se referem apenas a um evento apocalíptico futuro,
mas a uma era de culminação do plano de Deus para a humanidade. Esse período envolve um julgamento final, no qual o mal será derrotado e a justiça de Deus prevalecerá. Contudo, essa ideia não deve ser vista como algo distante ou exclusivamente futuro. Desde os tempos apostólicos, os cristãos são chamados a viver como se estivessem nos últimos dias, porque a mensagem do Evangelho exige urgência, compromisso e preparação constante. O Apocalipse de João é o texto mais associado a essa temática, mas sua leitura literal pode levar a mal-entendidos. O livro está repleto de símbolos que apontam para verdades espirituais atemporais. A luta entre a mulher e o dragão, a ascensão e queda da besta, e o novo céu e a nova terra são imagens que ilustram a batalha constante entre o bem e o mal e a promessa de restauração final. Os fins dos tempos são, antes de tudo, um convite à reflexão sobre a nossa própria jornada espiritual. Como estamos vivendo nossas vidas? Estamos atentos aos sinais de nossa própria decadência espiritual ou às formas sutis de engano que nos afastam de Deus? Assim como o anticristo é descrito como alguém que surge de dentro da comunidade cristã, também devemos considerar que os fins dos tempos podem ser tanto um evento externo quanto uma realidade interna que cada um de nós enfrenta. O anticristo é um conceito fascinante e desafiador porque ele representa tanto uma pessoa quanto um sistema ou espírito de engano que permeia a história humana. Em sua essência, o anticristo simboliza a negação de Cristo, um desvio da verdade que se disfarça de piedade, mas conduz à apostasia. Essa figura não deve ser limitada a interpretações históricas ou a uma única pessoa em um momento específico. Em vez disso, o anticristo pode ser visto como um reflexo das tendências humanas de abandonar a verdade em favor de ilusões confortáveis. O espírito do anticristo pode se manifestar de muitas formas: ideologias que prometem salvação sem Deus, líderes que se exaltam acima de tudo o que é sagrado ou até mesmo atitudes de autopiedade e orgulho que nos afastam do propósito divino. A Bíblia e o Catecismo destacam que o anticristo não é um inimigo óbvio, mas alguém que surge de dentro da própria fé cristã. Essa característica torna o engano ainda mais perigoso. O anticristo não é um ateu declarado ou um líder de outra religião, mas alguém que se posiciona como justo, como alguém que aparenta seguir a verdade, mas promove heresias e divisões. Isso nos lembra que a luta contra o anticristo não é apenas uma batalha contra algo externo, mas também contra as tentações internas que todos enfrentamos. Cada vez que nos afastamos da verdade, cedemos ao espírito do anticristo. Cada vez que permitimos que o orgulho, a ganância ou a desonestidade guiem nossas ações, nos tornamos vulneráveis a esse espírito. Jesus falou sobre os sinais dos tempos, mas também alertou que ninguém sabe o dia ou a hora do fim. Essa incerteza serve como um chamado à vigilância. O perigo de tentar prever o fim é cair na armadilha de focar mais no quando do que no como. Como estamos vivendo nossas vidas? Como estamos nos preparando para encontrar Cristo, seja em sua segunda vinda ou no momento de nossa própria morte? O anticristo e os fins dos tempos são, em última análise, um teste de nossa fé e de nossa capacidade de discernir a verdade em meio ao engano. A vigilância espiritual envolve mais do que apenas estar atento aos sinais externos. Ela requer um exame constante de nossa própria vida, uma busca pela verdade em oração, estudo da Palavra de Deus e comunhão com a Igreja. O Catecismo da Igreja Católica enfatiza que a provação final será marcada por uma grande apostasia. Essa queda da fé não será causada apenas por ataques externos, mas por um abandono interno da verdade. É um lembrete de que o maior perigo para a Igreja não vem de fora, mas de dentro, de líderes, doutrinas ou atitudes que desviam o povo de Deus de sua verdadeira missão. Apesar dos alertas sobre o anticristo e a perseguição que virá nos últimos dias, a mensagem final da Bíblia é de esperança. O Apocalipse termina com a visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e enxugará toda lágrima. Essa promessa nos lembra que, independentemente das tribulações que enfrentamos, a vitória final pertence a Cristo. A esperança cristã não é passiva. Não é uma simples expectativa de que Deus resolverá tudo no final. É uma esperança ativa, que nos chama a viver com fé, amor e justiça. É um chamado à perseverança em meio às dificuldades, sabendo que o sofrimento é temporário e que Deus é fiel.
Viver com essa esperança significa resistir às tentações do anticristo, tanto externas quanto internas. Significa escolher a verdade, mesmo quando ela é impopular ou difícil. Significa colocar nossa confiança em Deus, em vez de buscar segurança em sistemas humanos ou soluções fáceis. Os fins dos tempos e o papel do anticristo não são apenas eventos futuros, mas realidades que cada geração enfrenta. Eles nos desafiam a reconhecer as forças de engano e apostasia em nosso mundo e em nossas próprias vidas. Eles nos lembram da necessidade de vigilância, discernimento e fé constante. Acima de tudo, eles nos apontam para Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida. A vitória sobre o anticristo não virá por nossa força, mas pela fidelidade a Ele. É por meio de sua graça que podemos resistir ao engano, permanecer firmes na fé e compartilhar a esperança do Evangelho em um mundo cada vez mais confuso. Que essa reflexão nos inspire a buscar a verdade com humildade, a viver com propósito e a aguardar o retorno de Cristo com confiança e alegria. Pois, no fim, não importa o quão grande seja a escuridão, a luz de Cristo sempre prevalecerá. Agora, quero fazer um apelo a você que está assistindo a este vídeo. Talvez você esteja vivendo longe de Deus, talvez sinta que não está preparado para a volta de Cristo. Este é o momento de tomar uma decisão. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Peço que perdoes os meus pecados, transforme o meu coração e me faça uma nova criatura. Eu Te aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e prepara-me para o Teu retorno. Em Teu nome, eu oro. Amém. Se você fez essa oração, saiba que hoje é um novo começo na sua vida. Procure uma igreja próxima para congregar e crescer espiritualmente, pois a caminhada com Deus é feita em comunhão com os irmãos. Antes de terminarmos, quero agradecer por ter acompanhado este vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal Curiosidades em Fluxo, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Na tela final, você encontrará 2 vídeos recomendados que complementam este tema. Clique neles e continue explorando as curiosidades do mundo. E, para encerrar, lembre-se, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.